Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy enough. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy happier tonight. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy enough. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy happier tonight. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't get it close. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Buenas noites, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O áudio tá bacana? Estão me ouvindo bem? Bem-vinda a Iesca, que eu não conheço ainda. Os demais, muito bem-vindos. Vamos ver se vai chegar mais algum Pokémon aqui. Aê, a Stephanie voltou, minha bichinha. Eu tinha caído. Cai não, que eu preciso de ser inteira. Bárbara. Mais ou menos, né? Próximo do fim da semana, mas estou aqui. Amém. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui com a nossa mestra, nossa professora, Bárbara Castro. Bárbara, seja muito bem-vinda. Se apresente ao pessoal, fique à vontade, tá? Que os alunos são todos seus. Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Ah, que bom. Primeiramente, quero agradecer ao professor Júnior, né, por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero poder agregar bastante hoje aqui, tá bom? Eu me chamo Bárbara Castro, sou psicopedagoga, mas por que uma psicopedagoga fala sobre posicionamento nas redes sociais? Porque eu precisei me posicionar para poder gerar autoridade e gerar, assim, mais clientes para o meu trabalho. Então, por conta disso, resumindo, assim, basicamente a apresentação, eu precisei realmente me posicionar de uma pessoa super tímida, medrosa, com vários receios de aparecer nas redes sociais. Eu precisei enfrentar tudo isso para realmente gerar autoridade. E com isso, quando eu comecei a trabalhar, esse posicionamento começou a vir um público diferente para mim, um público dos profissionais. Mas eu vou explicar mais lá na frente da nossa apresentação. Espero agregar aqui com vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Amo quando fazem perguntas. E a ideia é realmente que vocês saiam daqui com várias ideias para colocar em prática já amanhã mesmo. Qualquer coisa, pessoal, se alguém for tendo alguma dúvida, vai levantando a mãozinha, que eu vou dando assessoria aqui para a Bárbara e vou adicionando o pessoal, viu, Bárbara? Eu sou seu secretário hoje. Ah, então tá bom. Então já pode começar? Pode arrochar, sem dó. Então vamos lá, gente. Tá com caneta e papel aí nas mãos e escrevam, porque eu tenho certeza que vai dar vários insights aí para vocês, tá bom? Mas é importante que coloquem em prática. De nada adianta a gente consumir conhecimento, mas não compartilhar, não colocar aquilo em prática. Mas vamos lá. Eu posso já apresentar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu não vou ver mais vocês, mas qualquer coisa, Júnior, você pode me interromper, tá bom? Fica à vontade. Tranquilo. Vamos lá. Só um minutinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar... Tá em tela cheia, Júnior? Tá sim, pode usar sim. Tá perfeito. Oi? Tá perfeito. Tá perfeito, pode usar aí. Então tá bom. Gente, nós vamos falar hoje sobre posicionamento e autoridade empresarial no digital. Como eu já me apresentei, sou Bárbara Castro, psicopedagoga. Hoje atuo como mentora, consultora e palestrante. Por quê?
tudo isso que veio depois da psicopedagogia foi fruto do meu posicionamento nas redes sociais. Então, eu quero estimular vocês a aparecer realmente nas redes sociais, fazer o nome de vocês, da marca de vocês, da empresa de vocês, para que realmente novas oportunidades apareçam. Então, primeiramente, né, gratidão ao Júnior pela oportunidade, gratidão a você, que em plena terça-feira está aqui comigo, né, ouvindo aquilo que eu tenho para falar com vocês hoje. Então, gratidão, pessoal. Eu queria deixar essa frase de reflexão, tá? Porque ela mexeu muito comigo quando eu estava fazendo as artes, que é o seguinte: o digital não é o futuro, ele é o presente. E aqueles que souberem se posicionar como líderes nesse ambiente serão os que irão dominar seus mercados. Gente, essa é a mais pura verdade. Eu, como eu disse, sempre fui uma pessoa muito tímida. A minha questão mesmo de aparecer nas redes sociais era para buscar clientes dentro da área da psicopedagogia. O que o psicopedagogo faz? Para quem não conhece, o psicopedagogo ele é como se fosse um terapeuta do aprendizado. Nós atendemos crianças, adultos, fazemos avaliação de TDAH em adulto. A criança, nós fazemos avaliação e intervenção com essa criança dentro da área do aprendizado. E o meu intuito, quando fui aparecer nas redes sociais, era de quê? Era de conseguir mais clientes, pais, para que eu pudesse atender suas crianças, porque naquela época eu só fazia o atendimento com criança. Com o tempo, eu fui me especializando em outras áreas também. Hoje eu atuo como especialista em avaliação de TDAH em adultos, tá? E aí, o que acontece? Como eu estava no comecinho, eu precisava aparecer, né? Não tinha um público bom, bacana, assim, de clientes, então eu comecei a me posicionar nas redes sociais. E eu fazia tudo muito bonitinho, as artes muito bonitinhas, né? E aí, o que acontece? Mas não gerava conexão e nenhum posicionamento. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, como que é esse posicionamento, e eu quero que vocês perguntem, tá? Até aqui tudo bem, né? Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quais são as redes sociais que vocês mais utilizam? Vou até interromper aqui o compartilhamento, porque eu gosto de ver o rostinho de vocês. Quais são as redes sociais que vocês mais utilizam? Instagram, WhatsApp. Instagram, WhatsApp. Muito bem, Joelma. Facebook, YouTube. Facebook, isso, YouTube também. Muito bom. Muito bom. A maioria colocou o quê? Instagram. E realmente, gente, eu fui para o Instagram. Porque do Instagram o pessoal vinha para o WhatsApp. Né? O pessoal... tem vários aqui aparecendo. Muito legal. E aí, o que acontece? Pode falar, Stephanie. Eu ia deixar você terminar de falar, mas assim, já que você falou no Instagram, o Instagram é algo muito visual. Talvez seja por isso que as pessoas gostem tanto, mas você falou de conexão. Como gerar conexão com a pessoa além do visual, do que ela vê no Instagram? Ótimo, vamos lá. Eu gosto assim de perguntas mesmo, tá? Gosto de misturar aqui os slides e as falas. Vamos lá. O que acontece? Eu criava artes muito bonitinho, eu tive que aprender tudo, a mexer no Canva, em aplicativo de vídeos, tudo. Só que eu não aparecia. E eu sentia que eu não tinha nenhuma autoridade. Existiam outros psicopedagogos aqui na minha cidade, e aí eles aparecem com fotos, e o meu não, era bonitinho, de artes, mas eu, Bárbara, não aparecia diretamente, só na foto do perfil no máximo. E aí eu comecei a estudar a fundo esse posicionamento. E o posicionamento, gente, é o quê? Principalmente, se for você, a sua marca, fica nessa frase aqui. Pessoas se conectam com pessoas. Então, logo, você precisa aparecer não só suas frases, os seus pensamentos, mas você aparecendo em forma de vídeo. É o que a Stephanie falou. O Instagram mesmo, ele é muito visual. Hoje em dia, na verdade, a maioria das redes sociais que mais fazem sucesso são aquelas que têm o visual, principalmente vídeos curtos, tá? Quanto mais resumido, melhor, mais você encanta as pessoas, mais chama a atenção das pessoas. E aí, eu tinha uma barreira muito grande, porque eu era uma pessoa super tímida. Eu até assisti uma aula, eu achei sensacional. Eu não sei se ele está aqui hoje, Júnior, mas eu assisti a aula de um aluno seu, e era a primeira palestra dele, eu achei muito incrível, porque ele compartilhou conosco
eu senti conexão ali, na verdade, dele, do início, né? Então, isso é muito bacana. Você vê, foi a primeira, talvez ele estivesse ali se sentindo um pouco inseguro, mas, assim, ele me demonstrou uma conexão muito grande. Com certeza, muitas pessoas que ainda não fizeram palestras se sentiram motivados naquele dia a aparecer. E comigo foi da mesma forma. Eu não sei, eu esqueci o nome dele agora. É o Betinho. O Betinho, não tá aqui não, né? Tá, não. Pois é. Aí o que acontece? Eu achei legal. Então foi daquele jeito comigo. A mesma coisa com o Betinho foi a mesma coisa comigo. Eu comecei a aparecer e, para vocês terem ideia, eu não sabia nem fazer lives. Eu comecei em 2020, o meu Instagram profissional. Eu nem sabia fazer lives. No primeiro dia que eu fui fazer live, eu chamei assim umas 4 amigas. Falei assim, gente, eu vou abrir uma live aqui rapidinho só para me ver quais as funções desses botãozinhos aqui. Porque eu não sei mexer, eu tô com medo de aparecer outras pessoas e eu ficar com medo na hora. E aí eu chamei 4, 5 para aparecer uma, né? A gente sempre chama assim, tem que ter estratégia. Aí apareceu uma. E aí começou a aparecer outras pessoas, só que não era pais, era profissionais que estavam me seguindo. E aí eu fiquei assim, me tremendo toda, é claro que eu estava demonstrando isso para eles. Só que aí quando eu falei a palavra assim, quando eu fiz a mesma coisa que o Betinho falou assim, abrir o coração, sabe? Eu falei assim, gente, ó, é a primeira live que eu estou fazendo, não é nenhuma live assim com estrutura, eu só preciso conhecer como que funciona esses botãozinhos aqui, o que cada um faz, porque eu quero me propor a fazer mais lives, mas antes eu preciso conhecer essa plataforma. Mas se vocês quiserem fazer uma perguntinha ou outra sobre rotina de crianças, fiquem à vontade. Gente, quando eu falei isso, virou uma chave. Porque as pessoas falaram assim, nossa, Bárbara, que incrível, nem parece que é a sua primeira live. Eu estava morrendo, me tremendo, durinha, eu não me mexia, só ficava assim, mexendo no cabelo. E aí, as pessoas criaram conexão comigo. Tinha quantas pessoas na live? Gente, tinha umas 3, 4 pessoas. No máximo, 5 pessoas naquela live. Só que só tinha a minha colega e os outros eram profissionais que estavam me seguindo. Começou a me seguir porque as postagens eram bonitinhas. Mas a partir daquele momento, eles começaram a gerar conexão comigo. Eles começaram a vir no direct. Aí, eu, Bárbara, comecei a sentir o quê? Que realmente estava começando a gerar o quê? Autoridade. Ali eu comecei a gerar essa autoridade, porque as pessoas já não só curtiam, mas elas começavam a comentar as minhas postagens ou a vir no meu direct perguntar, Bárbara, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Então, é importante. Se você é a sua marca, é importante você aparecer. Se a sua marca, sua empresa for uma espécie de marca, ela precisa gerar conexão com as pessoas. Por exemplo, a Coca-Cola. Ela gera conexão ali com as pessoas, o quê? Nas campanhas, né? Qual que é a missão, visão, valores? Com certeza é algo familiar. Pode ver no Natal. No Natal, ela usa um urso lá, né? A Coca-Cola. Aí, geralmente, sempre aquela foto de família, aquele vídeo de família. Ele está gerando o quê? Aquela marca. Está criando uma conexão com o público dela. Então, a gente precisa aparecer e fazer isso com mais estratégia. Pode falar... Alguém levantou a mão aqui, e aí eu já vou... É a Stephanie. Pode falar, Stephanie. Eu de novo para encher seu saco. Eu e a Maria, a gente estava falando aqui no chat, que normalmente eu prefiro separar o pessoal do profissional. Ela falou que prefere fazer a junção. Na sua opinião, você acha interessante separar o pessoal do profissional ou juntar os dois? E se, no caso, compartilhar experiências pessoais ao seu respeito ajudou a gerar conexão no seu público profissional? Uhum. Então, no início eu tinha o meu pessoal, só que eu não postava muita coisa, mais foto ou coisas que eu gostava. Então, não tinha aquela coisa de ficar postando todos os dias, muita intimidade, sabe? Mas aí, quando eu criei o profissional, eu pensei em separar. Não, eu vou criar um perfil separado. Só que aí, gente, não adianta fazer totalmente profissional e você não colocar coisas suas ali. Principalmente quando você é a sua própria marca, por exemplo, Bárbara Castro. Eu precisava colocar elementos ali no meu perfil que remetessem a mim, a minha vida pessoal. É claro que eu preciso, a gente vai falar sobre isso mais para frente, eu preciso ter um posicionamento, tá? Aquele posicionamento que eu quero demonstrar para o pessoal. Então, assim, eu sou um pouco mais séria, mas eu gosto de brincar às vezes também, então coloco alguma vez uma outra enquete que não seja só ali da minha profissão.
Então, assim, para gerar mais conexão com as pessoas, eu precisei aparecer e colocar os meus medos também. Eu precisei compartilhar os meus medos com as pessoas. E isso foi gerando o quê? Mais autoridade para o meu nome. Então, a ideia hoje, respondendo a pergunta de vocês, é que sim, coloque sim um pouco sobre a vida pessoal, mas não faça desse perfil profissional um diário, né? Por exemplo, eu vendo consultoria hoje, né? Nada contra quem gosta de todo. Então, assim, os tipos de vestimenta ou alguma coisa ou outra, eu gosto de levar um pouquinho mais para o lado profissional. Então, vocês não vão me ver ali num dia de domingo com a cervejinha, uma coisa ou outra, entendeu? Nada contra. Mas ali, por quê? É o perfil profissional. Mas eu posso colocar gostos musicais, frases que me chamam a atenção, que geram ainda mais autoridade. Tudo que eu vou postar da Babi, assim como o pessoal me chama, eu posto com estratégia também, tá bom? Porque eu tenho um posicionamento e não é tão fácil, mas eu tenho que colocar coisas da Babi, da Bárbara, falar dos meus medos, porque a gente não é um robozinho, aquela coisa bonitona que muitos pregam por aí. Isso gera mais conexão para as pessoas, mas com muito cuidado, tá, gente? Com muito cuidado, porque senão vocês podem remeter. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, faz um trabalho publicitário e, tipo, faz várias divulgações. Então, a pessoa é a própria marca dela, faz os próprios vídeos, só que sempre está ali brincando, bebendo. E eu já vi pessoas falando, nossa, o fulano é muito top, mas sempre está ali com a latinha. Então, as pessoas acabam falando muito sobre isso. Então, a gente tem que ter certos cuidados, tá? Maria Eduarda levantou a mãozinha. Pode falar, Maria. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu e a Stephanie estava conversando, né, no chat sobre isso, e eu expliquei para ela que na época eu me posicionei sobre misturar os perfis, porque na época eu era maquiadora. E aí eu usei o argumento de que eu não contrataria uma maquiadora pro meu dia de noiva, que é um dos dias mais especiais da vida de uma mulher, né, acredito eu, sem saber como é a vibe dela, sem saber como ela é atrás de só maquiadora, entendeu? Porque ela passaria o dia inteiro comigo. Aí, tipo assim, já pensou se eu pego uma pessoa com vibe totalmente diferente da minha, com assuntos diferentes do meu? Como é que eu passaria o dia inteiro com essa pessoa? Sim. Entendeu? Então, conhecer a maquiadora por trás do profissional também seria importante. E hoje em dia, como eu só trabalho como designer de sobrancelhas, eu também usei como argumento que eu não vou num profissional só pelo serviço dele. Eu também vou pra saber como eu me sinto perto dele. Porque não adianta só o serviço ser bom. Se ele é uma pessoa que não tem assuntos que vão me agregar em nada, uma pessoa que tem assuntos que não batem comigo, eu não vou continuar só pelo serviço. Exatamente. Aí você entendeu que isso gera conexão, mas também que se essa profissional colocar o perfil dela como um diário, por exemplo, gostos políticos. Se ela tiver um gosto político diferente do seu, provavelmente você não vai. Então, tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado para apresentar. Eu já tive amigos empresários que foram, né, bem na época da política, colocar seus gostos e perderam muitos clientes, porque entraram, fizeram dos seus perfis profissionais lugar de campanha mesmo. Entende? A gente tem que falar assim, mas aí quando envolve assuntos muito polêmicos, eles podem dar as duas uma. Ou eles podem fazer com que você viralize, tá? Porque é uma possibilidade muito grande para viralizar, é só você entrar em polêmica. Mas, se esse não é a imagem que você quer passar da tua marca, dos teus produtos, da tua empresa, então faça isso com sabedoria. Misture sim com sabedoria, principalmente se for o seu nome. Agora, se for o nome da marca da sua empresa, ela tem que estar alinhada ali aos seus princípios, valores, visão, missão e cultura, tá bom? Da sua empresa. Alguém levantou a mão. Aqui, Campoche Produtos e Serviços, fica à vontade. Estou gostando dessa turma aqui. Estão ouvindo aí tudo certinho? Sim, pode falar. O que acontece, né? Eu tenho um aplicativo, né? Até a Stephanie agora está aí justamente com a gente. Aí o que acontece? Deu uma confusão, porque no 7 de setembro, né? Aquela coisa toda, né? No aniversário, né? De Brasília aqui. Aí eu fui lá e botei o aplicativo todinho de verde e amarelo, sem bandeira partidária, aquela coisa toda. Eu tive menos
100 downloads, de pessoas que tinham baixado o aplicativo por causa de uma cor, que é a nossa bandeira normal, aí o pessoal achando que o aplicativo apoiava, né, o partido da direita. Mais de 50 pessoas assim, pararam de baixar o aplicativo automaticamente. Assim. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Até uma cor hoje em dia tem que tomar cuidado. E é isso mesmo. Tá bem baixinho, eu não consegui entender muito. O pessoal baixava... Mário, você consegue falar um pouquinho mais alto, Mário? Onde é que você tá aí? Você consegue? Consigo. Tá ouvindo agora? Tudo certinho? Tá melhor agora. Tá bem Tá melhor baixinho. agora. Não, é porque o que acontece? Eu botei, né, igual eu falei, né, as cores da bandeira do Brasil no aplicativo, que dá para mudar, né, na mesma da hora, as cores todinhas. E na mesma da hora que foi, né, no aniversário de Brasília, aquela coisa, na mesma da hora teve menos 50 downloads, porque tava aquela briga, Bolsonaro, né, aquela coisa, teve menos 50 downloads. Tem que tomar cuidado até com cores hoje em dia que você coloca, né, dentro do aplicativo ou de qualquer coisa que você for fazer, porque às vezes uma bandeira que é de todos, né, não é de um partido, não é de nada, acabou sendo, né, e aí eu tive que... Alô? Oi, tá ouvindo? Estamos. Aí A eu gente tá te tive ouvindo, Mário. aí eu tive que mandar uma notificação para todos, né, que nós não pegamos nenhuma bandeira partidária quanto aquilo e tudo mais, e aí a gente conseguiu restaurar alguns dos nossos clientes, né, mas alguns não entraram e não quiseram nunca mais saber do aplicativo, só por causa de uma bandeira. Entendi. É sobre isso. Então, assim, quando nós temos posicionamento, não é só sobre eu aparecer, é sobre a cor, sobre as fontes, sobre o que eu vou estar postando. Então, tudo tem que ser com estratégia. Então, tem que ter. Pessoal, se vocês não souberem se posicionar, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, contratar uma boa equipe de marketing, eles vão colocar a essência deles, eles precisam colocar a essência de vocês. Então, é muito importante que vocês saibam o que vocês querem alcançar com o perfil de vocês. Então, a ideia hoje é sair aqui com o pensamento no que vocês realmente querem do perfil de vocês, até para facilitar o trabalho de quem vocês vão contratar, ou se vocês, as próprias pessoas que fazem, né, o tipo de conteúdo da empresa de vocês, saber como fazer isso. Júnior? Galera, aproveitem com gosto para perguntar por quê. Não é puxando o saco, não. A Bárbara ela é pedagoga, ela é professora. Então, ela sabe tirar dúvida, ela sabe fazer uma cronologia, ela sabe fazer detalhes que muitas vezes outros profissionais pecam. Então, sem dó, pode perguntar à vontade. É isso aí. Eu vou voltar para o slide, mas se tiver alguma pergunta, depois eu paro para a gente começar a falar, tá bom? Voltou não, né? Ainda não, deve estar carregando. Espera aí. Voltou? Pronto. Tinha um... Aí. Eu acho que ainda não está aparecendo tela cheia para vocês, né? Agora tá. Pode arrochar. Tá. Então, vocês falaram para mim que a rede social que vocês mais utilizam é o Instagram. Gente, mas não existe só o Instagram, tá? Nós podemos utilizar e devemos muito o WhatsApp, até o TikTok. Hoje em dia está começando a mudar essa cultura de TikTok só dancinha, tá? Se você for no perfil de psicopedagogos, psicólogos, perfil de empresários, vocês vão observar que eles estão fazendo vídeos sim mais curtos, mas não é de dancinha, é de conteúdo relevante, tá bom? Então, TikTok, YouTube, gente, prestem atenção no YouTube, tá? Porque ele pode monetizar, ele pode gerar até um tipo de renda para você também. É uma coisa que eu falo aqui com vocês, mas vou puxar minha orelha também. Eu estou precisando regularizar o meu canal no YouTube lá também. Mas vamos lá, esses são vários outros tipos. Google não é uma rede social, mas o Google também é uma ferramenta muito importante para o empresário, tá bom? Google, anota esse nome aí. Vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento digital. O que é o posicionamento digital, gente? É a forma como a sua empresa ou marca
ela é vista e percebida pelos consumidores, pelos prováveis clientes, né? E o que essas pessoas, eles observam? Eles observam a imagem, a reputação, os valores, a presença online, as interações. Então, muitas das vezes, eu tenho um perfil maravilhoso, mas eu não interajo com o meu público, eu não respondo às perguntas, ou então eu tenho um posicionamento X na rede social, quando as pessoas vão ao vivo conhecer o teu trabalho, te chamar, né, para consumir, comprar o teu produto, você é diferente. Então, tá vendo o cuidado que a gente tem que ter? Então, às vezes, você vai ter uma boa equipe de marketing, vão fazer assim, vão ser bem receptivos, mas chega lá na hora, você tem uma equipe mais fechada. Não está batendo com a imagem que você está passando no digital. Então, posicionamento, gente, ele é dentro e fora do digital, tá bom? A gente precisa zelar muito pela nossa imagem, reputação, os valores, presença online e as interações. Então, por isso, temos que ter esses cuidados que eu passei para vocês aí. Controlar o posicionamento digital requer o quê? Decisões estratégicas. Foi o que eu falei para vocês. Então, não falar de política no meu perfil é uma decisão estratégica minha, porque eu não quero nem ganhar um lado B e nem um lado C. Eu tenho uma missão de vida como psicopedagoga, como uma especialista em avaliação de TDAH em adulto, em ajudar pessoas. Então, para mim, eu não vou lá entrar em partido ou vou entrar lá em time, né? Apesar que, às vezes, de vez em quando a gente posta uma coisinha ou outra sobre o time, mas nada que gere polêmica ali ou confusão, tá bom? Algo bem tranquilo. E quando eu tenho essas decisões estratégicas, eu tenho que saber como usar o meu tom de voz. Eu tinha muitos vícios de linguagem, tá, pessoal? Eu falava muito tipo assim, sou professora, tá? Mas confesso que eu tinha muitos vícios de linguagem. Eu gaguejava quando eu ficava nervosa, sumia as palavras. Até hoje, talvez aqui aconteça esses apagões na minha cabeça, porque além de todas essas questões na minha vida de timidez e tudo, eu me descobri, depois dos 30, quando eu comecei a me formar, que eu também tenho um TDAH. Então, isso tudo me faz ter um pouquinho mais de dificuldade em algumas coisas. Então, quando eu descobri de fato que eu tinha, por que aconteciam os esquecimentos, os apagões, por que eu era, às vezes, imperativa. E aí eu descobri que eu tinha o TDAH e comecei a fazer intervenções comigo mesma. E virou uma missão de vida avaliar outros adultos. Então, o tom de voz que eu utilizo é um tom mais amigável, né? Um tom... às vezes eu tenho que a Bárbara de antigamente falava muito rápido, né? Hoje não. O meu perfil estratégico, eu preciso chamar a atenção do meu público. Então, o meu tom de voz é Quais as plataformas que eu vou utilizar? Eu demorei muito, tá, pessoal, para entrar no TikTok mesmo. O TikTok meu era fechado. Eu utilizava ali mais para fazer aquelas dublagens, mas só para mim, tá bom? Como uma maneira de trabalhar o meu desenvolvimento, como eu apareço para as pessoas, gesticular, sabe, fazer caras e bocas, porque eu não tinha isso, eu era totalmente duro. Se vocês forem ver os meus primeiros vídeos nas minhas redes sociais, vocês vão perceber a diferença dos dias de hoje. Então, hoje eu utilizo o TikTok, porque eu percebi que houve uma mudança, não é mais só dancinha, existe conteúdo muito relevante lá, sim. Então, escolher as plataformas, né? Eu comecei a utilizar o Google a partir do momento que eu tive um espaço, né, onde eu aluguei um espaço físico para fazer os atendimentos. Eu me cadastrei no Google, gerou clientes por lá também, o Instagram, o WhatsApp, que é o canal que realmente eu consigo fechar ali com as pessoas as vendas. Então, veja, primeiro Instagram, Facebook. O Facebook, muitas pessoas acham que não tem mais movimentação, mas tem sim, tá? Geralmente é um público mais maduro, que fica lá, que não gosta daquelas informações como no Instagram, no TikTok, que é vídeo toda hora. Tem ainda uma galera que está lá no Facebook, então a gente tem que estar em todas as redes sociais, onde prováveis clientes nossos estão. Então, nós precisamos ter essa definição de plataformas também. Sem essas definições claras, a percepção do público pode não ser a desejada. Se você não se posiciona, talvez o seu público esteja tendo uma imagem de você que não é aquela imagem que você gostaria de passar. Então, a gente tem que se questionar dessa forma aí, tá bom?
Até aqui tudo bem, Júnior? Tem alguma pergunta? Até agora tranquilo, estou acompanhando aqui o chat. Até mandei para o pessoal aqui no chat o link do nosso canal do YouTube. Já se aproveitem e se inscrevam. Eu já fui seguir a Bárbara já no Instagram dela. Ai, que bom, que bom. Vou pegar o Instagram dela e vou colocar aqui também para vocês. Ó. Eu tenho 2, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês me lembram de falar disso? Porque eu não coloquei nada no slide para falar sobre isso, mas eu vou dizer no final por quê. O que acontece? Então, vamos lá, gente. Comecem a anotar, tá bom? A partir de agora. Se vocês não estavam anotando, agora é dicas para pôr em prática, tá bom? Vamos lá? Então, comecem a colocar, já anotar, tirar fotos, tá bom? Porque vai ser importante agora esse passo a passo. É como se fosse um passo a passo desse posicionamento que a gente tem que ter. Tá aí, né? Coerência na comunicação. O que eu falei para vocês? Se você tem uma comunicação, né, que define a sua imagem, ou a imagem da sua marca, da sua empresa, né? E aí, de repente, a pessoa chega lá, ela tem uma visão diferente, a gente precisa ter esse cuidado. Eu trouxe até um exemplo prático aqui, ó. Para que sua marca seja percebida como inovadora, por exemplo, uma marca que ela gosta de ser atual. Então, ou seja, ela tem que trazer vários conteúdos atuais, temas atuais, relevantes. Tem que ser sempre um dos primeiros a postar em tendências, a identidade visual atual. E assim, se ela fala sobre tendências, inovação, ela precisa trazer novidades sempre para esse perfil. Então, ela tem que ter coerência na comunicação, né? Por exemplo, no meu perfil, eu trago muitas atualizações dentro da área do aprendizado, dentro da área... Vou falar aqui para vocês, por exemplo, o TDAH, ele é o quê? É o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Antigamente, a gente falava também TDA, que é só o transtorno de déficit de atenção, que era pessoas que tinham só o déficit de atenção e não tinham hiperatividade e impulsividade. Hoje em dia já houve atualização, e agora é conhecido como TDAH. E aí ele tem 3 tipos de TDAHs. Então, é só um resumo para vocês. E é muito importante eu, como Bárbara, especialista em TDAH em adultos, eu preciso aparecer e falar ali para as pessoas sobre essas questões, abrir caixinhas de perguntas, estimular o meu público, tá bom? A perguntar. Bárbara, mas eu crio caixinha de perguntas e ninguém responde. Não tem problema. Já percebeu que quando, às vezes, vem muitas pessoas no seu direct perguntar alguma coisa sobre o seu produto, mas quando você abre a caixinha ninguém aparece? Você pode pegar perguntas, né, que já te fizeram ali em comentários ou no direct e lançar nessas caixinhas de perguntas. Não é errado, tá, gente? Por quê? Porque foi uma dúvida de uma pessoa que às vezes você solucionou ali no privado, né, no direct, mas que você pode trazer também aberto numa caixinha de perguntas. No início é assim mesmo que as pessoas fazem, tá? Geram esse tipo de conteúdo para vocês postarem sobre a marca de vocês, sobre o empreendimento. Continuando aqui, então a gente tem que ter coerência, né, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente quer trazer como comunicação para as pessoas. Visibilidade e relevância. O que é a visibilidade e a relevância? A presença online ativa é essencial para o posicionamento digital, pois falta de atividade pode fazer com que a empresa seja vista como irrelevante e desatualizada. Se você não faz isso, o seu concorrente vai fazer. Tá? Coloca isso no coraçãozinho de vocês. Se vocês não se atualizam, se vocês não têm um posicionamento, provavelmente os concorrentes de vocês estejam fazendo isso e estejam alcançando um público maior. Tá? Então, às vezes, a gente passa muito tempo só olhando o que o concorrente faz e a gente realmente não age dentro do nosso trabalho. Então, um exemplo prático sobre isso é uma empresa que não tem uma presença clara nas redes sociais ou não é facilmente encontrada, né, nas pesquisas do Google, perde espaço para concorrentes. Né? Eu já vi várias pessoas falando assim, poxa, eu precisava tanto daquele produto, pesquisei no Google, tinha um telefone lá, chamou e ninguém atendeu. Muitas das vezes é o quê, gente? Contatos que não estão atualizados, você mudou de telefone, não mudou lá no Google. Então, é importante você
ter esses cuidados, como você está se apresentando para as pessoas através do digital. Então, se você não está fazendo, o seu concorrente deve estar fazendo. Então, é muito importante a gente estar tendo essa visibilidade e aproveitando todas as ferramentas possíveis, que são o quê? Todas essas redes sociais que a gente está falando aqui, e também sempre estar atualizando os nossos dados, trazendo informações, para alcançar um público maior. Prova social é muito importante, porque, pessoal, de nada adiantaria eu falar sobre que sou mentora, que sou palestrante, se eu não tivesse essa prova social para vocês. É muito importante a gente mostrar para as pessoas que o que estamos falando realmente, de fato, é. Se vocês forem lá no meu perfil, vocês vão ver a parte de destaques, e vocês vão ver a parte de palestras, vão ver a parte de mentorias, vão ver as partes de dicas, de várias coisas. Mas as que mais me dão autoridade é quando as pessoas vão lá, nas entrevistas que eu já fiz, nas palestras, nas mentorias, e elas vão observar que realmente é aquilo tudo que eu falo. Na minha bio tem lá, mais de 2.000 pessoas impactadas com as palestras. Quando você vai lá no destaque, ali é a minha prova social, porque lá tem vídeos, lá tem fotos, às vezes no próprio feed eu coloco, né, esses vídeos de bastidores, de lives. Antes de entrar aqui, vocês viram que eu estava gravando, os primeiros a entrar, e viu que eu estava gravando nos stories, né? Eu estava fazendo o quê? Justamente eu estava postando lá nos stories que eu estava acabando de entrar em uma reunião do Liga Empresarial. Então, olha só, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Se você foi, Bárbara, eu fui viajar, eu fiz uma imersão, eu estou fazendo aqui todo dia um curso diferenciado, você está perdendo tempo em não gravar isso e postar. E, além do mais, marcar, né, o Júnior, me marcar também para a gente recompartilhar também nos nossos perfis. Porque demonstra para o seu público que você é uma pessoa que não está parada no tempo, você sempre está em movimento. E isso gera autoridade também. Se eu não postasse, às vezes, que eu parei para sentar para aprender, talvez eu não gerasse tanta autoridade como eu tenho hoje. E eu ainda sento para aprender, com certeza, porque todos os dias há algo novo atualizando, a gente precisa aprender, gente. Então, todo dia tem algo para a gente aprender. É uma frase que me acalmou muito para realmente eu gerar essa autoridade, aparecer como a Bárbara Castro, né? Foi quando eu percebi assim, ninguém é sabedor de todas as coisas. Sempre tem algo novo a conhecer, né? A se aprender. E aí, quando eu percebi isso, e eu comecei a valorizar mais a minha experiência como pessoa, como profissional, e aí eu mesma fui me dando autoridade, e eu mesma fui vendo que eu tinha, poxa, eu sou uma pessoa relevante, sim. A minha experiência não é a mesma experiência que o fulano, ele tem a experiência deles e eu tenho a minha. Então, eu posso, sim, passar alguma coisa para as outras pessoas, e isso foi que foi me deixando um pouco mais confortável para aparecer, e hoje está aqui diante de vocês falando, né, com vocês, com pessoas de vários segmentos, né? Provavelmente temos pessoas de vários segmentos, com produtos, outras pessoas que fazem atendimentos ou vendas, enfim. Então, é isso. Alguma pergunta até agora? Até agora tá tranquilo. O Arthur colocou que o Threads, você fala esse treinão do Instagram, tá sendo uma rede social de network bem forte. O quê? Pessoal de inglês. Isso. Trend? É uma nova rede social do Meta, que é do Instagram e do Facebook. É como se fosse um chip. É o concorrente do Twitter, só que do Instagram. Sim, sim. Tá viralizando bastante. Sim, é sempre bom quando aparece mais. As pessoas falam assim... Quando eu comecei a ser mentora, né? Eu fui mentora de pessoa, primeiro das pessoas que estavam justamente na minha área da psicopedagogia e psicologia. Depois, os empresários e empreendedores começaram a aparecer, viram que o que eu falava era relevante para eles também. Falaram, não, dá para adaptar para o nosso comércio também, então vamos lá. Falei, não, então tá bom. E aí eu fui alcançando um público maior, né, de pessoas, de clientes. E aí o que acontece? Eles falam, Bárbara, eu tenho um pouco tempo, eu tenho que fazer tudo praticamente na minha empresa, eu estou iniciando uma empresa agora, eu faço tudo, né? O eu empreendedor, e aí eu não tenho tempo para estar em tantas redes sociais. Aí eu falei, gente, é simples,
o que você coloca no YouTube ou no Instagram, você pode colocar em todas as suas outras redes sociais. Você não precisa criar um conteúdo para cada um. E assim você está conseguindo mais visibilidade. Até chegar a um ponto de você estar vendendo tanto que você consegue delegar essa função para outra pessoa fazer por você. Porque chega um tempo que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Hoje, eu, Bárbara, preciso, né, de pessoas para estar me gravando e editando os vídeos para mim. Porque eu ainda não lancei tudo que eu preciso lançar. Eu preciso começar a fazer uma movimentação maior nos meus vídeos para que eu tenha um alcance maior. Né? Porque o meu tipo de atendimento, gente, ele pode ser presencial e online. Então, eu preciso aparecer mais ainda online para que eu consiga vender mais os meus trabalhos, né? Os meus atendimentos de forma online. Então, precisa aparecer mais. Vamos lá. Então, eu preciso ter prova social, porque como que a pessoa vai comprar de mim se eu não tiver realmente as provas sociais? De que o meu público, aquele cliente que comprou de mim, realmente saiu do ponto A e foi para o ponto B. Então, é muito isso. Então, assim, eu já atendi muitas pessoas que tinham muita timidez, tinham vergonha de aparecer nas redes sociais, de falar, que fizeram várias lives, que viraram palestrantes. Então, assim, eles são os meus orgulhos e tem alguns deles lá nos destaques. Autenticidade e valor, né? O nosso posicionamento digital deve refletir os valores autênticos da nossa marca, pois imitar concorrentes forçar uma imagem falsa e gera desconfiança e afasta o seu público. Então, se eu imitasse no início ali as outras psicopedagogas, eu não conseguiria manter aquilo ali por muito tempo. Então, é por isso que um pouco do meu pessoal precisou aparecer também ali, e foi bem legal, e deu um retorno muito bom para mim, sabe? Uma conexão bem legal com o meu público. Exemplo prático. Se a sua empresa se posiciona como sustentável, essa ideia deve estar presente na sua comunicação. Você tem que estar participando de eventos que também tenha essa mesma linha de pensamento, porque aí fortalece ainda mais o seu posicionamento, né? Você se torna mais ainda autêntico, não só por falar, mas por realmente colocar em prática aquilo que você está querendo chamar a atenção. Diferença no mercado, né? O posicionamento digital eficaz destaca o quê? A sua empresa ela é única, é o que eu falei para vocês. A minha experiência ela é única. Então, logo, quando eu comecei a aparecer e a falar do meu jeito mesmo, sabe? Sem querer imitar alguém ou outro, eu mesma falar do meu jeitinho, isso trouxe uma singularidade, né? Como posso dizer, eu me tornei única na forma de me comunicar, né? Claro que existem outras pessoas bem melhor do que eu, ou que falem diferente, mas isso não me coloca abaixo e nem a mais, né? Eu tenho o meu diferencial também e eu gosto de colocar isso no meu perfil. Exemplo prático, marcas de tecnologia inovadoras compartilham regularmente novidades e tendências para manter a sua imagem e mente do consumidor. Nessa parte aqui, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Vocês perceberam que existe sempre uma figurinha aparecendo em cada arte minha aqui? Alguém observou? Sim. Que figurinha aparece? Eu acho que é uma bonequinha, parecendo você. Eu acho, não tenho certeza. Tem a bonequinha, mas tem um símbolo lá. Tem algo. Eu não conta. Então, um A e psicologia, alguma coisa. É um cacto. Um cacto. Um cacto. Vocês não vão olhar mais um cacto da mesma maneira, porque eu vou contar a história do cacto para vocês. Quando a gente cria uma empresa, a nossa marca, a gente quer logo criar uma logo, certo? E a gente quer criar uma logo e a gente acha muitas vezes ali que a logo tem que remeter àquilo que você faz. Eu, Bárbara, pensava assim, eu achava que eu tinha que usar algum símbolo que simbolizasse ali o aprendizado das pessoas, a educação. Não tem problema, tá, gente? Se isso simboliza algo muito forte em você, porque a logo é a sua marca. Tem que ter um significado forte.
E aí, a minha primeira logo foi uma peça de quebra-cabeça, porque eu achava assim, que o terapeuta do aprendizado, o psicopedagogo, ele ajuda nessa questão nas pessoas, sabe? De trazer o conhecimento da forma que a pessoa aprende. E aí eu pensava que era o quebra-cabeça, mas não encaixava, não era uma coisa assim legal. Tinha outras pessoas que tinham quebra-cabeça também. E aí, uma menina uma vez me deu um chaveirinho, ela falou assim, Bárbara, eu quis te dar esse chaveirinho. Ela me deu um chaveirinho de cacto. Ela falou assim, eu tô te dando esse cacto porque toda vez que você conversa comigo no WhatsApp, você coloca a figurinha de um cacto. E aí, toda vez que eu lembro de um cacto, eu só lembro de você. Quando ela me falou isso, me abriu a cabeça. Falei, gente, por que eu coloco tanto cacto? E aí eu fui buscar em mim o significado do cacto. O que significava para mim aquilo dali? Então, cacto para mim significa o quê? Persistência. Significa florescer em meio aos desertos. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu floresci, gente, nas redes sociais em 2020. Principalmente depois ali, eu estourei depois do... Estourei assim, que eu digo assim, não sou famosa não, mas assim, eu realmente tive aquela virada de chave no meu perfil na pandemia. Eu comecei a fazer palestras online, não foi presencial, foi online. Então, assim, o cacto significava isso, florescer em meio a desertos. Então, foi isso que aconteceu comigo. E o cacto, ele além de florescer, ele alimenta, ele nutre outras pessoas. E é isso que eu queria sempre fazer no meu perfil, nutrir outras pessoas com conhecimento, com informação, aquilo que eu aprendi, eu gostava de passar. E aí, aquilo que eu vencia, no caso, a timidez, eu gostava de passar técnicas. E aí foi o que foi crescendo. Porque lembra que eu falei uma coisa? Eu comecei nas redes sociais somente para apresentar a Psico Babi Castro, que atendia crianças. Mas depois disso eu fui entendendo, fui pesquisando mais a questão de empreendedorismo e eu vi que a gente não pode colocar os ovos numa cesta só. A gente sempre precisa dividir isso, né? Os nossos recursos em um lugar só. Porque, olha só, quem faz atendimento só presencial, que não veio para o digital, praticamente quase faliu. É muito difícil ter uma empresa em pé depois da pandemia que não foi para o digital. Então, veja, como eu comecei a desenvolver isso, aquele tempo foi um tempo que eu floresci, foi um tempo que estava todo mundo perdido e eu tinha ali algumas soluções que eu tinha colocado para mim e que ajudou muitas outras pessoas. Então, para mim, o cacto ele simboliza isso, persistência, porque eu poderia ter desistido nos primeiros não, porque não eu já levei demais. E aí persistir. Pode falar, quem levantou a mão? Então vou prosseguir aqui, tá? Oi. Alô, você tem 2 perfis. Um é para consultoria e o outro é que você colocou lá, que eu dei uma analisada aqui rapidinho. Aí já vi que você tem 2 perfis. Um é para consultoria e o outro é para um perfil normal, né? Então você usa um para empresarial e o outro para captar os clientes, né? Boa pergunta. Por que eu fiz isso? Porque chega um patamar que você trava, tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando vocês geram posicionamento, de repente vocês travam. Por quê? Gente, eu tenho 2 públicos totalmente diferentes. Eu tenho um público de empresários, empreendedores, que querem consumir um conteúdo que eu tenho, só que eu tenho o público que querem se conhecer, trabalhar o conhecimento, querem fazer avaliação de TDAH, que é um assunto mais voltado do aprendizado. Então, são 2 conteúdos totalmente diferentes que eu tentei manter durante esses últimos anos. Eu tentei realmente segurar, porque quando eu começo a palestrar, tem muitos empreendedores, então eles vêm para o meu perfil. E eles querem conteúdo que vai gerar. A gente segue uma pessoa porque a gente quer o quê? A gente quer sentir que está ganhando algo. Então, se eu sigo a sua marca, é porque eu estou ali ganhando conhecimento, eu estou ganhando ali... Eu tô ganhando ali, como posso dizer... Cara, às vezes, uma promoção ou um benefício que eu não sabia que aquele produto poderia me dar. Então, assim, sabendo trabalhar com estratégia... você ganha as pessoas que estão ali de paraquedas, ou você perde. Então, eu precisava saber o que faria, né? Tipo, daí foi onde eu
preferi fazer o quê? Separar esse público. E aí, quem quiser continuar no Psicobabi, você vai ter vários insights lá sobre aprendizado, sobre desenvolvimento humano. Lá, já no outro perfil, que eu criei recentemente, acho que não tem nem um mês, acho que se tiver um mês é muito, eu quero focar mais mesmo para líderes, para empresários, para empreendedores. Eu quero manter esses dois, porque lembra que eu falei que a gente não pode colocar os ovos numa cesta só? Porque se você cair, tropeçar, quebra tudo, e aí? Os seus recursos acabam. E eu tive a oportunidade, depois de me posicionar nas redes sociais, de ter esses dois públicos. E por que não atendê-los? Não é difícil para mim atendê-los. Então, eu consigo dar consultoria, tá? Eu faço consultoria para empresários, pequenas empresas, para MEI, para ME também, empresas que já têm funcionários, que querem trabalhar ali desenvolvimento de funcionários. Aí é engraçado, né? Porque eu falo muito sobre o posicionamento nas redes sociais, mas às vezes o que a empresa quer é o posicionamento mesmo dos seus líderes, dos seus liderados. Então, engloba tudo. Então, eu preferi separar. Por isso que eu tenho os dois, tá? Bárbara. Oi. É igual, por exemplo, eu tenho dois perfis. Eu tenho o perfil professor, que só tem foto pessoal, família, quase 8.000 seguidores. E eu tenho da empresa, que é o _Júnior Cardoso, que é onde eu entrego conteúdo, material e tudo, e tem quase 3.000 seguidores. E é o engraçado que as pessoas querem ver o meu resultado, querem ver o que eu faço, querem curiar a minha vida, mas não querem fazer o que eu faço, entende? Querem ver, mas não querem fazer. Isso chega a ser engraçado. Uhum. E assim, vai ter pessoas, quem quer mesmo ter o seu resultado, você vai ver que ele vai seguir você em todos. Em todos, porque ele quer alguém ali como mentor, né? Ali, alguém para direcionar. E ter pessoas assim que nos orienta, que nos direciona, é muito importante mesmo, tá, gente? Eu tive meus mentores, tenho meus mentores ainda, que sempre estão ali me posicionando, me chamando ali para a realidade. Ó, Bárbara, pode fazer assim tá na atualidade, não sei o quê. Enfim, estou sempre buscando conhecimento. Então, é muito importante. Foi por isso que eu preferi, sabe? Não sei qual que vai puxar. Vai ter uma hora que um vai puxar mais do que o outro. Veremos daqui a um tempo, né? Como que vai ser. Mas, por enquanto, eu quis separar os dois. Você vê, é um perfil pequeno, deve ter ali umas 50 pessoas, mas eu já consegui vender consultoria por ele. Então, já é uma grande bênção, né? Um grande resultado. Se você não gerencia seu posicionamento digital, o público, seus concorrentes, formam suas próprias opiniões e percepções sobre vocês. Então, elas podem ser positivas e podem ser negativas também, né? Então, o que você quer que eles vejam sobre você? Você decide. O posicionamento digital é a forma como você se apresenta e como o público percebe sua marca, envolvendo decisões intencionais para moldar a sua imagem online. Quem não controla isso permite que outros definam a sua reputação. E agora eu vou fazer um exercíciozinho com vocês, topam? Sim. Sim. Eu gosto de prática, né? Professor, gosto de atividade. Vocês vão tirar foto, tá? Depois vocês vão fazer isso com mais calma. Mas vocês vão fazer essas perguntinhas, vocês vão responder, porque dentro das respostas vocês já vão gerando ali um tipo de posicionamento, tá bom? Pode tirar foto e respondam. Eu quero que vocês comentem aqui também. Compartilha que não está aparecendo não, Babi. Agora apareceu. Oi? Agora foi. Então, vamos lá. Responda essas 5 perguntinhas. Cadê? Opa. Primeiro, qual é a principal mensagem que você quer transmitir sobre a sua empresa? Eu, Bárbara, como eu falei para vocês, quando não aparece a minha imagem, está aparecendo o cacto, que significa o quê? Persistência. Então, uma das principais mensagens que eu gostaria de passar para as pessoas é que elas não desistam, que elas persistam, que elas sejam cacto. Eu tenho até uma frase que eu falo assim, seja cacto, seja persistente. Então, eu quero que as pessoas saiam do meu perfil com essa ideia, de persistir nos seus sonhos, né? De estudar, às vezes para ali uma coisa, fecha uma porta, uma empresa, mas você ressignifica aquilo e persiste em continuar vencendo na vida. Segundo, quem é o seu público-alvo? Para quem é que você quer atingir? Se você não tem isso bem definido, vai vir várias pessoas, mas não vão ficar ou não vão comprar o teu produto.
Por exemplo, não sei se foi a Maria que falou, foi a Eduarda, que falou o seguinte, né, que o público dela era de maquiagem para noivas. Então, Sim, foi a Dudinha. Então, ela tinha ali um público-alvo, que era o quê? Mulheres que iriam, né, e é legal, porque o público dela é bem definido, né, mulheres, né, que vão casar, né, que vão para eventos, madrinhas, enfim. Então, um público bem... Ela sabe para quem ela está falando. E para ela falar sobre esse assunto especificamente gera muita autoridade. E pessoas que realmente vão comprar o produto dela. E digo mais, se ela estiver fazendo isso com posicionamento, ela pode fazer o quê? Ela pode vender cursos online para outras profissionais que queiram, né, vender esse tipo de produto, além do atendimento dela ali. Então, ela pode fazer outras coisas também. Quais são as plataformas digitais mais adequadas para o seu negócio? Vocês respondam aí. A gente falou sobre várias, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube. Qual que vai fazer com que o seu negócio gere mais autoridade? No meu, eu falei para vocês, eu preciso acordar mais lá para o YouTube, porque dá muito retorno mesmo. As meninas profissionais que foram para o YouTube, elas hoje são monetizadas, ganham por isso, ganham visualização, e a tendência da agenda delas é aumentarem cada vez mais, porque elas estão lá e é bom para o negócio delas. Quarto, que tipo de conteúdo você pode criar para agregar valor ao seu público? Então, se o meu público é de noivas, eu vou trazer tendências de maquiagens, tendências de festas, vou fazer parcerias ali com fotógrafos, inclusive meu esposo é fotógrafo, tá, gente? Com videomakes, com buffets, casas de festas, uma infinidade de parcerias que você pode fazer também para o teu negócio ali. E quinta e última pergunta, como você pode medir o impacto das suas ações online? Né? Tá, se eu fizer isso, o que isso vai me gerar? Se eu ter essa postura agora, o que isso pode gerar para mim? E quero terminar com uma reflexão também. O que você fizer digitalmente nos próximos meses vai definir como o mercado enxergará a sua empresa. Se você não posiciona a sua marca, alguém fará isso por você. Então, comece hoje mesmo a construir a autoridade que vai impulsionar o seu negócio. Gente, pega... Hoje mesmo, já responda essas perguntinhas que eu acabei de mandar aí para vocês. Responda, coloca no papel e a partir de amanhã já coloca em prática aquilo que vocês precisam estar fazendo. Tem mais alguma pergunta? Pode falar, Júnior. Por enquanto não. Uma coisa interessante, igual ela falou a questão do cacto. Não é só uma coisa ser bonita, ela tem que ter um sentido, entende? Igual, por exemplo, aqui no Siga, a gente usa um lobo. Tá aqui, ó. Tudo aqui é lobo. Por quê? Lobos andam com lobos. A gente não deixa ninguém para trás. A gente acompanha, guia. A gente tem uma filosofia de vida. Sabe? E é isso. Você tem que escolher algo que te represente, que tenha sentido, que tenha princípios, que tenha valores, assim como os seus. Igual, por exemplo, a Eribânia colocou, eu sempre utilizo uma fênix. Por quê? Porque ela sempre está ressurgindo, sabe? Então, tem que ter esse significado. Você tem que ter uma filosofia por trás daquela imagem da tua logo. Ela não pode ser só porque é uma coisa bonitinha. Ela tem que fazer sentido. Você está mutada, Babi. Você mutou aí, ó. Ah, tá. Aí. É exatamente isso. Eu estou vendo aqui o pessoal falando, né, que uns usam árvores porque tem um significado, a outra usa fênix, tem um significado para elas. E quando você passa isso para o seu público, gente, é tão interessante, isso aqui, ó, foi um presente que alguém me deu. Se eu for parar para mostrar para vocês tudo que eu ganhei de cacto, vocês não têm noção. Já veio cacto para mim, uma cliente minha de consultoria, mandou lá de Minas Gerais um quadro que ela fez com desenho de cacto para mim. Então, isso é coisas que, além do... assim, vai muito além do dinheiro, sabe? Para mim, eu comecei a ter realmente a sensação, poxa, estou no caminho certo, quando eu vi que as pessoas
pegaram, de fato, a imagem de não desistir, do que o cacto simbolizava. E isso foi antes da Juliette, tá, gente? Não tem nada a ver com o Big Brother Brasil. Eu criei eu peguei para mim esse símbolo, foi bem antes, tá? O pessoal brinca, né? Gosta de brincar, é por conta da Juliette. Não. Só para terminar aqui, eu vou deixar minhas redes sociais e vou abrir para perguntas, tá bom? E eu quero que vocês façam perguntas para sair daqui bem craques. Então, se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. E se você fizer, daqui a alguns meses você já vai estar colhendo os frutos, né? E aí, essa sou eu. Eu gosto muito dessa frase, em todas as palestras, praticamente, eu gosto de falar, além de ser cacto, seja persistente, eu gosto de falar sobre o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, ouse a sonhar, a voltar ou a continuar a sonhar. E eu quero fazer com que vocês ficaram até agora, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês querem ganhar uma análise de perfil? Só uma análise de perfil, onde eu vou escolher uma pessoa, e aí eu vou analisar o teu perfil e vou te dar algumas dicas ali que você pode fazer para se posicionar melhor, tá bom? Então, vamos colocar em prática e alcançar o sucesso que você merece. Você vai pegar, vai tirar um print. Calma, deixa eu fazer uma pose bem legal. Você vai tirar um print, vai escrever uma mensagem, aquela mensagem mais tocante, que eu achar mais interessante, e vai ganhar uma análise de perfil comigo, tá bom? E aí tem que me marcar, tá bom? Então, essas são as minhas redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Telegram. Se você colocar o celular aqui, você já vai diretamente para o meu perfil, vai dar no Psico Babi, e aí vocês marcam lá, tá? Psico Babi Castro. E aí, vamos ver quem é que vai ganhar esse presente aí. Agora eu quero abrir para perguntinhas. Galerinha, eu vou parar aqui a gravação por agora, que aí vocês podem ficar à vontade, fazer perguntas mais específicas, tá? Que aí vocês ficam com mais liberdade.